Bom, pessoal, boa tarde, estamos ao vivo, iniciando mais uma edição do Céu Online, continuando com as comemorações de 50 anos do clube. Foi uma maneira de nós encontramos de manter o clube ativo, né, enquanto a pandemia aí continua muito presente, né, e hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui com a Samantha sobre primeiros socorros em áreas remotas. A Samantha é escaladora, montanhista e também é instrutora e educadora de cursos nesse contexto de áreas remotas, de primeiros socorros, né, em áreas remotas. E a gente vai comentar um pouquinho, bater um papo sobre todo esse contexto. Deixa eu convidar também para participar junto com a gente o Matheus, que vai auxiliar aí a gente com as perguntas. Deixa eu só aceitar ele. A gente tinha planejado de fazer a transmissão por outra plataforma, mas a gente acabou tendo um probleminha técnico e a gente está direto pelo celular aqui. E vamos continuar dessa maneira. Matheus, ok. Agora sim, estamos... Ok, e aí, galera? Maravilha. Bom, Samantha, então, se apresenta um pouquinho. E, pessoal, quem puder compartilhar a live, acompanhar o Céu nas redes sociais, nós temos o perfil, lógico, aqui pelo próprio Instagram, temos o canal no YouTube, que as edições das lives anteriores a gente estava fazendo por lá, né? E a gente testou agora o Instagram para ver, testar o alcance, a participação das pessoas, enfim. Tá? Mas o Céu tem os perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Quem puder participar, compartilhar, a gente agradece. Obrigado pela participação de todo mundo aí. E vamos iniciar, então, com a Samantha aí. Legal, obrigada, Guga. Bom, eu queria dar um oi para uma galerinha conhecida aí que apareceu na live, muito bacana. Então, sejam bem-vindos. Alguns me conhecem de outras maneiras, né? Regina acabou de aparecer aí, acho que ela não conhece o que eu faço, né? Então vai ser bacana ter essas pessoas participando também. Então, bom, como o Guga falou, eu sou montanhista, escaladora, eu pratico diversas atividades de aventura, de montanhismo, entre outras coisas. E hoje eu represento a WMA International, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, presente em vários lugares do mundo, que é especializada no treinamento de primeiros socorros voltado para o contexto de quem faz atividade de lazer ou trabalho em áreas de difícil acesso ao cuidado médico, longe de socorro, com recursos limitados, por aí vai, com mais de 40 anos de experiência. Eu represento a WMA no Brasil, esse ano a gente vai fazer 10 anos em outubro, que é um marco bem importante para mim até. Vamos ver se a gente consegue realmente comemorar, né, esses 10 anos. Mas eu estou até preparando umas atividades interessantes para fazer a comemoração durante o 10º ano, né, que seria a partir de outubro de 2021 até outubro de 2022, esperando que a gente possa começar a voltar às atividades mais normais, né? Vamos ver como é que as coisas ficam. Maravilha. Então, Samantha, nós temos algumas perguntas aqui, né? Acredito que o Matheus também tenha. O Matheus é bem envolvido nessa área de resgate, né? E de primeiros socorros também, né? Mas vamos a primeira pergunta, né? Tenta diferenciar para a gente, Samantha, os primeiros socorros de um ambiente urbano para um ambiente natural remoto, né? Eu sei que tem as abordagens bem diferentes, né? Se você puder comentar essa diferenciação. Legal. Então, eu acho muito importante fazer essa diferenciação, né? Porque não é que uma coisa é melhor do que a outra, elas são simplesmente voltadas para necessidades diferentes, né? Então,
quem faz curso voltado para áreas urbanas e faz trilha pode não ter exatamente aquilo que você precisa em termos de conhecimento. Porque o primeiro socorro de área urbana, ele é voltado para um atendimento de curto prazo, no entendimento de que você vai resolver um problema agora e dentro de poucos minutos, no máximo 1 hora, não muito mais que 1 hora, se você estiver num centro urbano muito grande, você vai estar com um especialista. Né? Então, a gente ouve muito falar, que às vezes as pessoas fazem curso com bombeiro, ou faz curso com alguma outra instituição que é voltada para áreas urbanas, e se fala muito, não, você não pode dar comida e água para o paciente, você não pode mexer no braço quebrado, você não pode fazer uma série de coisas. Né? Então, é um tratamento muito voltado para... desculpa, não. É um treinamento muito voltado para resolver problemas imediatos. Então, se tem um A, você faz B. Né? Se tem D, você faz E. Então, é como a gente remedia aquele problema especificamente. Só que quando a gente vai para o contexto de áreas remotas, é preciso entender que a gente raramente consegue sair de uma situação num curto espaço de tempo. Né? Primeiro porque os lugares não são tão acessíveis. Então, se eu quiser fazer por exemplo, escalar uma montanha, ir para um marins, fazer uma travessia curta, eu dificilmente chego nesse lugar em menos do que 1 ou 2 horas de deslocamento em relação ao centro urbano, em relação ao hospital. E esse é o ponto de partida. Né? Agora a gente vai começar a fazer a trilha, vai subir a montanha, vai escalar. Então, se acontece algum acidente durante essa atividade, a gente está muito distante do atendimento médico. E isso considerando que as pessoas possam caminhar. E aí, se ela não puder caminhar, esse tempo de deslocamento ele vai aumentar mais ainda, porque a partir do momento que a gente tem que carregar alguém, tudo fica mais complexo, né? Fica mais difícil. Então, é preciso entender que a gente primeiro tem que ter mais conhecimento para lidar com os problemas, porque eu vou ficar mais tempo com essa pessoa e esses problemas vão mudar. Então, agora é um braço quebrado, mas ao longo das próximas horas o braço vai inchar. Então, se eu só colocar uma tala no braço e esquecer dela, eu posso causar problemas, porque o braço vai inchar numa tala que foi desenhada para um braço de 2 horas atrás, só que o braço de 2 horas para frente, ele inchou em relação ao anterior. Então, agora eu estou causando problemas. Né? Então, a gente precisa entender que, é uma mentalidade de longo prazo. 2, que como eu estou muito longe do socorro médico, eu não posso agora não dar água e comida para o paciente, por exemplo. Porque essa pessoa está exposta ao ambiente, ela precisa de energia para poder se evacuar daí, ela precisa beber água para poder continuar funcionando. Né? Então, a gente tem que realmente olhar para situações de uma forma muito diferente. E eu preciso também ter muito mais bagagem de conhecimento para lidar com isso. E aí, muitos problemas eu vou tratar de uma maneira diferente. Então, eu não posso mais não colocar não mexer no braço, por exemplo. Né? Então, o bombeiro muitas vezes fala, não, o braço está quebrado, deixa do jeito que estava para o hospital. Ok, se o hospital está meia hora daqui, eu vou ficar sentado dentro do carro segurando o braço? Beleza, não tem problema nenhum. Mas agora a gente precisa caminhar numa trilha. Eu vou colocar você num jipe e a estrada é de terra cheia de buraco, chacoalha, né? Então eu não posso deixar o braço torto. Eu preciso realinhar esse braço, colocar uma tala que vai ser adequada para o longo prazo. Eu preciso lembrar de olhar a tala ao longo do tempo. Né? Então a maneira como a gente vai tratar problemas, ela acaba sendo muito diferente mesmo. E tem mais um detalhe importante, é que em áreas urbanas a gente está num contexto relativamente controlado, né? Dentro de meia hora, 1 hora, tá, pode chover, mas fora isso, as condições da minha evacuação, elas não vão mudar muito. Só quando eu estou em áreas remotas, o dia escurece, a temperatura cai, pode ser que eu tenha que passar a noite. Então eu não posso pensar só no problema, né? Eu tenho que pensar nas outras pessoas que estão no grupo, na evacuação, se a gente tiver que passar a noite, eu tenho recursos para poder passar essa noite ou não. É seguro evacuar as pessoas da montanha durante a noite, ou é melhor a gente esperar o dia amanhecer, né? Então, a gente começa a ter muito mais fatores que entram na equação e que a gente precisa prestar atenção e levar em consideração na hora de fazer um tratamento. Então, por exemplo, a gente nunca fala, eu costumo dizer que não tem uma resposta definida para tudo, né? Então, como é que você trata um pé torcido? Depende. Um pé torcido no Marins, sábado de manhã, num dia de sol, é uma coisa. Um pé torcido no Marins, 5 horas da tarde, num dia de chuva,
é outra coisa, né? Não vou tratar o problema da mesma maneira. Se a gente estiver em 2 pessoas, eu vou tratar de um jeito, se a gente estiver em 10, talvez eu trate de outro, né? Então, são muitas variáveis, muitos fatores que têm que ser levados em consideração. Então, nem tudo tem uma resposta definida, vai ser sempre assim, né? Então, o que a gente ensina, na verdade, é as pessoas adquirirem o conhecimento necessário para que elas possam tomar boas decisões com as circunstâncias que elas têm naquele momento. Essa é a diferença. Então, a gente acha que é necessário ter uma bagagem de conhecimento maior e que você possa tomar decisões que vão mudar circunstancialmente. Perfeito. Então, eu entendi que tem um dinamismo muito maior da situação, né? E mais fatores que agregam por conta da duração, né? Por conta do ambiente. Exatamente. Perfeito. Matheus, tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem aí? Perfeito, eu estou. Tá, legal. Eu tenho uma dúvida aqui. Samantha, você comentou sobre a questão de hipotermia, né? A galera às vezes esquece que o clima em montanha ele vira de uma vez, né? Conforme vai anoitecendo. Então, às vezes você tem um bom tempo durante o dia e o normal é que à noite faça muito frio. E isso pode, então às vezes uma lesão na montanha, alguma situação de emergência ali, ela pode se prolongar durante a noite, né? Então eu já quero te fazer aquela pergunta que a galera sempre quer saber, né? O que carregar para uma situação de emergência pensando, né? Que eu posso ter um colega, por exemplo, que quebrou um tornozelo, estou sozinho com ele, não vou conseguir transportá-lo, né? Ou não na velocidade que seria o ideal, e a gente vai ter que pernoitar ali na mata, numa região de montanha. Então, a resposta é depende. Por quê? Depende da atividade que eu vou fazer, de lugar, quantas pessoas estão envolvidas nessa atividade ou não. Mas, de modo geral, eu como montanhista, e eu sempre falei muito de prevenção de acidentes, né? Eu por quase 10, na verdade quase 8 anos, eu fui diretora técnica da Federação de Montanhismo de São Paulo, e eu carreguei muito a bandeira de prevenção de acidentes, ensinava técnica para as pessoas para prevenção, né? E uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é que você tem que estar minimamente preparado para situações. Então, não importa se eu for fazer uma escalada de 2 horas, eu vou ter pelo menos na minha mochila um kit mínimo de primeiros socorros para resolver algumas coisas do tipo, meu parceiro caiu, teve um sangramento importante, eu preciso administrar isso, ou ele torceu o pé, então eu quero poder administrar isso também, tá? Então, não importa se eu for escalar no Rio de Janeiro, num lugar super acessível na cidade, por 2 ou 3 horas, eu sempre vou ter na minha mochila, pelo menos a minha capa de chuva, o meu kit de primeiros socorros, que tem uma manta aluminizada, que é justamente com a intenção de tentar minimizar a perda de calor, e alguns recursos, assim, eu tenho um pouquinho de água a mais, eu sempre tenho um pouquinho de comida a mais, para se uma lanterna, né, de cabeça, porque mesmo que eu vá escalar de manhã, são coisas que eu sempre tenho, porque imprevistos acontecem, né, e aí a gente nunca sabe o que pode acontecer, e mesmo que eu vá escalar de manhã 2 horas, eventualmente eu posso acabar tendo que ficar lá durante a noite também, tá? Então, eu acho que uma das coisas importantes, e é algo que eu gosto de falar muito a respeito, da importância de fazer um treinamento de primeiros socorros, é porque ele vai te ajudar a entender melhor problemas que podem acontecer com as atividades que você está praticando e, consequentemente, vai te ajudar a se preparar melhor. Porque se eu entendo como problemas podem acontecer e evoluir, eu entendo não só como evitar, mas que recursos eu preciso ter para saber lidar com esses problemas a longo prazo, né? Então, justamente com essa ideia de uma hipotermia pode acontecer, então eu vou levar no mínimo uma manta térmica para tentar minimizar essa perda de calor. Mas, por exemplo, a mochila que eu uso para escalar, ela também tem ou no encosto dela, ela tem é como se fosse um EVA, uma espuminha. Então é algo que eu também posso colocar embaixo do paciente para poder
evitar a perda de calor pelo contato com a superfície também, pelo contato com a rocha ou com o solo, né? Então, todas as coisas pensando na hipotermia a longo prazo. Mas se você for entrar num canyon, por exemplo, essa preocupação tem que ser muito maior, porque os canyons são mais frios, né? Muitas vezes eles têm água, então a água rouba calor muito mais rápido, tem menos luminosidade, tem menos, né? Então tem geralmente uma corrente de vento que vai roubar o calor muito mais rápido. Então só uma manta térmica e um isolante não vai ser suficiente. Eu provavelmente vou ter que ter mais recursos para poder lidar com a hipotermia, mesmo que eu vou fazer um canyon de algumas horas, né? Então a maneira de pensar ela muda dependendo da atividade que você vai praticar, do acesso, quão longe eu estou do socorro médico, se um problema mais sério acontecer, quanto tempo potencialmente vou ficar ali. Tá? Então, não é tão simples assim a resposta. Legal. Posso abusar do seu espírito? Desculpa, Guga. Posso abusar do seu espírito prevencionista? Você podia falar para a gente, Samantha, sobre o que seria, por exemplo, a galera peca muito com calçado, né, quando está na montanha. A importância de você estar vestindo um calçado ideal, né? As consequências que pode ter se ir para a montanha com um calçado que não é adequado e tal. A Samantha caiu, eu já estou adicionando ela aqui de volta. Será que eu lembro da pergunta longa que eu fiz? Você falou de preservacionismo. Prevencionismo. Prevencionismo. O colega fez uma pergunta. Deixa eu ver. Eu já adicionei ela aqui. Só que ainda não apareceu. Espera aí. Deixa eu... A galerinha que está aí acompanhando a gente, já aproveita aí, galera, já entra nas redes sociais do CEL aí, sempre tem novidades aqui, bastante informação, e acompanha o clube aí que vocês vão só ganhar com isso. Oi, desculpa, pessoal, acho que eu me derrubei aqui. Agora foi. Vamos lá. Você falou de calçado, né? Antes de continuar. Mas eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, teve o VP Adventure que comentou aqui que o uso de bolsinha de reação térmica quente ajuda muito. E o Edu Prudente perguntou sobre o uso de hand warmers em caso de hipotermia. Pode causar lesões à pele. Você, sem dúvida nenhuma, ter aquecedores químicos é algo que pode ser bastante útil, tá? Eu não sei se eu usaria sempre no clima do Brasil, mas é muito interessante isso, né? Porque eu acho que hipotermia é menos levada a sério no Brasil do que em outros países, porque as pessoas acham que hipotermia só acontece em um lugar que é frio, né? E o Brasil é um país tropical, então não faz frio. Mas, na verdade, tudo que você precisa para a hipotermia acontecer é ter uma diferença considerável de temperatura. Então, se eu sou 37 graus e o ambiente está 20, está 15, está 10, eu vou perder calor, eventualmente, para poder ter hipotermia. Só que, se eu tiver 37 e o ambiente está 15, vai levar mais tempo do que se o ambiente tivesse menos 15. Né? A gente vai perder calor muito mais rápido, essa é a diferença. Mas tudo que eu preciso são condições ideais para a hipotermia acontecer. Então, eu acho que as pessoas se preocupam muito pouco com hipotermia. Mas antes de usar um aquecedor químico, no momento da prevenção, a minha preocupação é mais que a pessoa não perca calor. Porque como esses aquecedores químicos geram muito calor, tem, claro, o cuidado de não colocar isso direto contra a pele do paciente, porque ele pode causar lesões mesmo, eles aquecem a quase 40 graus em alguns casos, tá? Então você vai causar queimaduras, então precisa embrulhar isso dentro de uma meia, uma camiseta, alguma coisa assim. Mas em termos de prevenção, eu não sei se eu adicionaria logo de cara. Tá? O que eu quero é evitar que você perca calor durante o processo de esperar, passar a noite e tudo mais, para evitar a hipotermia. Mas se você não está hipotérmico, eu provavelmente não adicionaria esses pacotes, esses aquecedores químicos, tá? Que é a mesma coisa que um hand warmer, né? Aqueles que ou você abre a embalagem e o produto entra em contato com o ar, gera uma reação que libera calor,
ou você quebra, aperta uma bolinha, alguma coisa do gênero, e também, em geral, algum tipo de reação química que gera calor. Quando a pessoa está hipotérmica, sem dúvida nenhuma, como prevenção, eu não sei, porque aí você embrulha a pessoa num pacote, coloca esse negócio de 40 graus lá dentro, ela vai começar a sentir calor, né? Então, você pode eventualmente né? criar o problema oposto, tá? Se a condição não for tão extrema assim, se for tão frio Uhum. assim. Então, uma coisa é prevenção, minimizar a perda de calor para evitar a hipotermia, outra coisa é o tratamento, tá? E no tratamento, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Ok. Voltando então lá para a questão do calçado, né? Se você quiser discorrer para a gente sobre... Porque assim, os últimos acidentes que eu tenho acompanhado, né, Samantha, eles sempre estão relacionados ao uso de um calçado inadequado, ou não uso de um calçado em alguma região de montanha, né? E também a lesões de cabeça. Lesões de cabeça a gente sabe porque acontece, como prevenir, né? Agora o pessoal não tem essa visão, assim, quando a gente fala de calçado, tá? Você quer discorrer pra gente sobre isso Será aí? mesmo que você sabe como acontece, como prevenir lesão na cabeça, Matheus? Não, é que os últimos acidentes que eu acompanhei foram basicamente por falta de Ah, capacete, né? tá. Não, então tá bom. Que a gente precisa ver qual é a atividade, o que aconteceu. Mas se você quiser discorrer também, pra gente Não, vai ser bem... só para te fazer uma pergunta capciosa também. Vamos lá, sobre calçado. Então, eu acho que prevenção, ela vem de várias maneiras e às vezes é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que ela é meio ignorada, né? Que ela não é tão levada a sério. Então, por exemplo, essa questão do calçado é uma coisa super importante. E, assim, para quem guia, né, explicar para os clientes, ter um contato com o cliente antes, explicar a maneira certa de se vestir, o equipamento adequado que ele precisa ter, a importância de amaciar um calçado antes de fazer uma trilha. E não só isso, verificar se a pessoa está usando o calçado adequadamente no dia da trilha, porque tem muitas pessoas que usam botas, mas a bota, o pé tá sambando dentro da bota, né? Então não adianta nada eu ter uma bota que eu fui lá, amaciei, já usei antes, só que o meu pé tá sambando lá dentro, vai criar bolha da mesma maneira, né? Então, eu acho que o trabalho de prevenção é um trabalho chato, né? Mas é um trabalho necessário e ele exige alguns cuidados justamente com esse tipo de detalhe. Ou outra coisa que é muito simples, que pode evitar problemas numa trilha, especialmente fazendo travessias e tudo mais, é ajudar as pessoas a ajustar a mochila adequadamente. Você, primeiro, ter uma mochila adequada, mas depois saber ajustar a mochila adequadamente faz muita diferença. Porque se a pessoa conseguir não só ajustar, né, inclusive carregar a mochila adequadamente, saber onde o peso tem que estar em relação ao centro de massa do corpo e tal, não são trivialidades, são coisas importantes. E são coisas que muitas vezes são contraintuitivas, né? A gente, originalmente, para quem não tem conhecimento, acha que o mais pesado vai embaixo, mas na verdade o mais pesado vai mais para cima, né? Então essas coisas são detalhes, mas fazem muita diferença, mesmo em termos de desgaste físico geral da pessoa durante a atividade, mas pode fazer diferença no sentido de causar abrasão. Tem muitas pessoas que têm feridas nos braços, ferida na cintura, por estar usando uma mochila de forma inadequada, né? Então, eu acho que todos esses detalhes são super importantes para criar uma experiência de forma geral positiva e evitar muitos problemas, né? Porque se a pessoa se desgasta menos, ela vai prestar mais atenção na trilha, a chance dela torcer o pé é menor, né? Se ela estiver usando o calçado adequadamente, a chance dela pisar torto ou o pé andar no calçado e torcer o pé acaba sendo menor, a chance dela cair acaba sendo menor, né? Então, é uma série de fatores que parecem bobos, mas combinados eles podem contribuir para problemas mais para frente. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou não. Bastante. E Samantha, você que teve uma experiência razoável lá fora, né? Você se qualificou, né? Para instrutora, educadora, para a WMA, né? A sua percepção lá fora, bom, o mercado outdoor lá fora é muito maior, né? Mas aqui a percepção sua aqui para o Brasil
das pessoas estarem buscando isso, ela vem aumentando ou você só nota isso mais alguns praticantes mesmo, num público muito, muito pequeno? Eu tenho formação de guia fora também, eu tenho formação de guia profissional voltado para o turismo de aventura no Canadá e eu tenho formação de técnico de emergências médicas para ministrar os cursos de primeiros socorros nos Estados Unidos, né? Então, a minha percepção é que, realmente, proporcionalmente, em relação à população do país, o número de praticantes de atividades outdoor no Brasil é muito pequena mesmo, né? E ela era menor ainda. Quando eu comecei a escalar e fazer montanhismo 20 anos atrás, praticamente todo mundo se conhecia, ou você já tinha visto a pessoa em algum lugar. E os meus amigos com quem eu comecei a praticar, mais ainda, eles realmente conheciam todas as pessoas pessoalmente, né? Então, com certeza, o número de praticantes cresceu muito. Eu brinco com pessoas com quem eu falo em termos de negócios aqui no Brasil, tá? Eu brinco que a gente não tem uma indústria outdoor, né? A gente não tem uma indústria, porque realmente, comparativamente, é muito pequeno, é muito amador, ainda é pouco levado a sério, mesmo pelas empresas. Tem poucas empresas que realmente tratam o cliente, tem uma preocupação com qualidade de serviço e tudo mais, de forma séria, tá? Proporcionalmente. E eu acho que precisa, até uma coisa que eu tenho falado nos últimos anos para as pessoas, né, para os consumidores, que quando você vai contratar um serviço, você também é responsável, né? Então, se você aceita pagar R$10 para fazer um rapel na ponte, na primeira ponte que você vê, você também é responsável, né? Você estimula com que a indústria não se profissionalize, não se qualifique adequadamente, né? Então, se você vai procurar um serviço, você tem que investigar quais são as capacitações da empresa, qual formação aquelas pessoas têm, se ela contrata seguro, se ela não contrata, se ela é adequadamente capacitada para fazer aquilo. E não adianta você querer pagar barato pelas coisas, porque muitas vezes com o esporte de aventura você está colocando a sua vida em risco, né? E aí, de tempos em tempos, acidentes acontecem, pessoas se machucam, às vezes elas morrem. Eu já vi inúmeras histórias de pessoas que contratam, né? Entra num grupo de Facebook para fazer uma trilha e quando acontece algum evento as pessoas são largadas para trás. Já ouvi inúmeras histórias desse tipo, né? Mas você está pagando por isso, certo? A partir do momento que você topa pagar R$10 para ir num grupo de pessoas que você não... fazer um passeio com um grupo de pessoas que você não conhece, você está sujeito a esse tipo de tratamento, né? Então, a pessoa é responsável também. Então, a gente tem, assim, uma longa jornada ainda em termos de sociedade, de indústria, em relação a países que já praticam essas atividades há muito tempo. Para você ter uma ideia, eu acabei de fazer ontem um curso de gerenciamento de risco, tá? Eu achava que eu lidava muito bem com gerenciamento de risco, assim, eu descobri que a gente realmente, o nível de discussão que a gente teve no treinamento é anos-luz do tipo de discussão que a gente tem aqui no Brasil, tá? E há muitos anos eu ainda tento convencer as pessoas que é importante pensar em risco, que é importante pensar que acidentes podem acontecer e ter um planejamento para lidar com isso. Né? E o nível de discussão que a gente teve desse treinamento é muito mais elevado, né? Então a gente realmente está muito distante em termos de indústria, de comunidade e tudo mais, com os esportes de aventura, na maneira de tratar, na maneira de lidar, na maneira de praticar e tudo mais. Não que não aconteçam erros amadores fora, tá? Acontece também. Mas o nível, a indústria exige uma capacitação, né? As pessoas já entendem e já pagam, já aceitam, já entendem que é necessário pagar por um serviço em que você realmente vai ter um cuidado, um atendimento diferenciado. Legal. A Má Cristina Gama aqui, ela até comentou que ela foi largada pela agência em Machu Picchu. Olha a situação, né? Já ouvi muitas histórias de gente que são largadas não só em trilhas, mas inclusive em alta montanha, né? Dá problema, o guia vaza, larga o cliente para trás mesmo. Já ouvi, infelizmente acontece. Tá? Por isso que é importante você ir lá e se informar sobre
a experiência que as pessoas têm, que tipo de capacitação e tudo mais. Legal. É uma pena. É uma pena mesmo, né? E, Samantha, comenta pra gente também como que você iniciou nesse contexto de primeiros socorros, como você se certificou, como você trouxe isso para o Brasil, porque você foi uma das pioneiras, né? Trouxe todo esse contexto para cá, né? E vem educando muita gente. Então, eu comecei a escalar mais de 20 anos atrás e eu sempre tive uma preocupação em poder cuidar de mim mesma, né? E eu comecei a escalar naquela euforia, né? Me apaixonei, como muitas pessoas, comecei a ajudar o meu guia, como o meu instrutor como monitora, né, e tal. E a gente começou a fazer uma série de atividades, e eu lembro muito claramente, assim, eu estava de calça de moletom, a gente foi visitar uma caverna no Petar, né, aqui no sul do Brasil. E a gente estava com um grupinho de pessoas que fez o curso junto, foi fazer uma série de atividades com esse cara. E a gente estava numa caverna, descemos um abismo, e a gente tinha que subir pela corda. E ele meio que gostava de fazer as coisas difíceis para as pessoas, assim, porque às vezes ele gostava de fazer as pessoas sofrerem para poder resgatá-las depois, né? Mas isso foi aprender muitos anos depois. Então ele não treinou, não capacitou adequadamente as pessoas para subirem pela corda. E eu lembro que a gente estava lá na caverna e eu estava segurando a corda para tentar ajudar a pessoa que estava subindo a fazer o processo um pouquinho mais fácil, né? Porque quando a gente está subindo, especialmente no comecinho, se não tem peso na corda, é mais difícil você usar o cordelete e tal. Mas tem um jeito, tem uma técnica adequada. Então, um bom profissional teria certeza que as pessoas dominaram a técnica antes de levá-las para um abismo com lama, no escuro e tal. Enfim, isso é outra discussão. Aí eu lembro que eu estava lá sentada na corda, assim, pendurada, tentando ajudar a minha colega. E eu não comia, eu não tinha fome naquela época, inclusive. Então eu passava um dia inteiro fazendo atividade e praticamente não comia. E aí tô eu sentada lá na caverna, que tem uma temperatura constante, mas é fria, né? Várias horas de atividade, a gente estava saindo, de roupa de moletom, que roupas sintéticas não eram tão comuns na época, sentada lá, e a pessoa levou mais de 40 minutos para conseguir subir a corda. E eu pensei comigo, falei, cara, se der alguma coisa errada aqui dentro, a gente vai ter muitos problemas, né? Porque eu estava de roupa inadequada, sem comer um dia inteiro. Falei, cara, se der errado e a gente tiver que passar várias horas aqui dentro, a gente vai ter problemas. Foi um insight que eu tive. A partir desse dia, eu comecei a me forçar a comer e comecei a buscar qualificação, né? Então, fiz cursos que existiam na época que não eram muitos. Eu fiz alguns cursos de primeiros socorros que nunca me satisfizeram. Até comentei com os meninos que eu fiz um curso que foi voltado para áreas remotas aqui no Brasil que não era de verdade. E aí eu fiz vários cursos de resgate, auto-resgate e tal, por interesse pessoal. E eventualmente eu decidi ir para o Canadá fazer um curso de formação de guia profissional, de 2 anos. E lá eu fiz o meu chamado WFR, né, que é o padrão de cuidado na América do Norte, para quem pratica atividades, trabalha em áreas remotas. E quando eu fiz esse curso, muitas coisas fizeram sentido para mim. Eu falei, esse é o tipo de treinamento que a gente precisa, né, para quem faz essas coisas. Para mim foi um curso muito esclarecedor e realmente sanou muitas das dúvidas que eu tinha. E foi justamente o curso da WMA na época, que não era international, mas era WMA já, no Canadá. Isso fez parte da minha formação de guia. Aí, em 2008, eu fui em 2005 para o Canadá, fazer essa formação. Em 2008, meus amigos, eu já fazia trabalho voluntário para a FEMESP antes disso, meus amigos me chamaram e me ofereceram o cargo de ser diretora técnica. E eu topei, eu curti bastante. Em 2009 eu acabei voltando para o Brasil, e aí eu comecei a me dedicar à prevenção de acidentes e tudo mais. E aí, muito por causa disso, naquela época eles estavam começando uma discussão na CBME para fazer um currículo de formação de guia, que é o currículo mínimo do CBM, que já existe já há algum tempo, né? E aí eles me colocaram nessa discussão, e tinha gente de todo o Brasil, a gente discutindo padrões mínimos de guia. E aí, quando chegou no tema primeiros socorros, eles falaram, um curso mínimo de primeiros socorros. E aí eu falei, não pode ser, né? Eu voltei com uma mentalidade na verdade, eu nem tinha voltado para o Brasil nessa época ainda, mas no Canadá,
o padrão da indústria é que se você faz atividades profissionais de turismo com pernoite, a indústria exige que você tenha um curso de 40 horas. Desculpa, sem pernoite, é um curso de 40 horas. Com pernoite, a indústria exige um curso de 40 horas. Então não precisa de uma certificação, uma lei, nem nada. A própria indústria fala, eu vou contratar um guia e parte da sua competência, entre saber habilidade e tal, é ter esse treinamento. Eu cheguei no Brasil e falei, cara, não interessa se você é voluntário ou não. Se você está levando um grupo de pessoas para a montanha, num CBM, numa atividade de clube que seja, você ainda é responsável por elas. Você ainda precisa saber lidar com as situações. Aí eu comecei a falar, não, cara, a gente precisa de um nível mais elevado. E as pessoas começaram a falar, a gente não tem esse tipo de treinamento aqui no Brasil, né? Aí eu falei, bom, eu conheço uma empresa, entrei em contato com a WMA no Canadá, e a gente começou a namorar, né? Começou um longo relacionamento de, como é que a gente consegue trazer treinamentos para o Brasil? E no meio do processo começou a fazer sentido que eu me tornasse instrutora. Então, a gente trouxe os primeiros cursos finalmente em 2011, depois de 2 anos conversando. E aí depois eu fui para lá, fiz minha formação de técnico de emergências médicas, né, para ter bagagem de conhecimento para poder ministrar os treinamentos. E desde então eu tenho ministrado cursos aqui no Brasil, já ministrei cursos em outros países também. Mas eu brinco que a mensagem, né, o meu papel é de mensageira, né? Eu quero tornar esse currículo que eu acho muito importante para todo mundo que faz atividade em áreas remotas, especialmente para quem trabalha com turismo, né, e faz atividades e tudo mais. Não só isso, né, biólogos, geólogos, pessoas que estão fazendo atividades em áreas remotas, longe do socorro médico, acessível para as pessoas, né? Então é isso que é o meu interesse. Eu acho que eu realmente acredito que é importante que as pessoas tenham esses conhecimentos, não só para saber o que fazer em caso de acidente, mas para evitar acidente, evitar complicações. E, na verdade, eu acho que todo mundo deve aprender primeiros socorros básicos na escola, né? Independentemente de qualquer coisa. Mas, especialmente para quem está longe de socorro médico, cara, é super importante você entender que problemas podem acontecer e como evitá-los, e especialmente saber tratá-los, lidar com eles, né? Legal. E o perfil de público que procura mais o curso são instrutores, agências ou praticantes, equilibrado, ou um grupo desses se destaca mais? Então, nesses 10 anos, sem dúvida nenhuma, a maior parte são montanhistas que praticam atividades e percebem a necessidade de treinamento. Ou já viram coisas acontecer, e é muito interessante. Quando eu comecei a dar cursos, a maioria das pessoas falava, eu estou aqui hoje porque aconteceu um acidente e eu não sabia o que fazer. Infelizmente, ao longo desses anos, hoje eu ouço menos isso. Hoje eu ouço mais pessoas, especialmente iniciantes, falando, a gente foi num lugar, viu um acidente, ouviu, parou para refletir e percebeu que era importante ter esse conhecimento. Mas a grande maioria são praticantes, montanhistas, escaladores. E ao longo dos anos, o número de guias que buscam certificação ou pessoas que trabalham na área tem aumentado. Mas o nível ainda é muito baixo, para ser bem sincera. Tá? Tem muitas pessoas que fazem travessias e tal e que não fazem nenhum curso básico ou vêm buscar um curso básico. Sendo que pessoas que são profissionais, com certeza, precisam de uma bagagem de conhecimento muito maior, né? Mas é algo que está mudando ainda. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, A gente tem uma pergunta aqui do João. Você quer falar, Matheus? Deixa só eu dar um toque em vocês. Nós estamos já com 20 minutos aí, tá, Guga? Para aquele limitezinho lá. Tem aqui alguma pergunta que ficou um pouco para trás ali, Samantha, né? Sobre o minimalismo na montanha. Como se organizar para não negligenciar o básico numa atividade. Olha, é uma dicotomia, né? E aí tem o João Benvenuti, né? Ele deu boa tarde aí para a galera. Você pode dizer qual instituição que oferece esse curso de guia profissional de 2 anos no Canadá? Eles oferecem hoje em dia? Acho que você já meio que respondeu isso aqui, né? Se você quiser prosseguir, tá, Samantha? Não, com relação à instituição, eu fiz com uma universidade que chama Thompson Rivers,
Mas existem vários cursos, tem muitos programas, alguns de 6 meses, um ano. Eu fiz esse programa que chama Adventure Program, é um programa de turismo de aventura, basicamente. Mas tem outras universidades lá que oferecem programas do tipo, tá? Tem a MNUSCA, UBC, programas de duração variáveis, mas tem vários programas lá fora. Com relação a, você falou, né, o minimalismo e tal, eu sempre falo para as pessoas que é tudo uma questão de você gerenciar risco. Existe uma grande diferença entre você assumir riscos, não ter ciência de riscos e ignorar riscos. Tá? São coisas completamente diferentes. Então, muitas pessoas falam, né, não quero que seja um exemplo polêmico, mas muitas pessoas falam do Alex Honnold, que escala as montanhas, tal, sem corda, que ele é louco. Mais ou menos. Na verdade, ele é uma pessoa que entende e assume riscos. Porque ele sabe exatamente o que pode acontecer se ele cair. Tá? Que é diferente de alguém que vê outra pessoa fazendo a mesma coisa e fala, eu vou subir essa montanha sem corda. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma pessoa que tem um nível técnico extremamente elevado, que, exceto essa última escalada que ele fez no Capitã, ele sempre escalou sem corda, coisas que estão abaixo da habilidade dele, ele sempre tinha escalado a via antes, ele decorou todos os movimentos, e aí ele decidia escalar a via sem corda. Isso é assumir o risco. Eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que pode acontecer comigo, e eu assumo essa possibilidade de morrer. Tá? Isso é assumir risco. Outra coisa é você se jogar, comprar um bote inflável e se jogar no rio sem ter noção do que vai acontecer com você. Isso é totalmente ignorância no sentido de não ter conhecimento em relação a riscos. E tem pessoas que não param para pensar nos riscos, negligenciam riscos. Não, tudo bem, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, desculpa, um dia vai. Né? Então, assim, o problema não é o risco em si. O problema é você entender as coisas que podem acontecer, fazer uma avaliação de como eu posso mitigar esse risco, qual é a capacitação que eu tenho que ter, onde que eu posso melhorar para tentar evitar que essas coisas aconteçam, e vai chegar um ponto que eu vou falar, ok, eu sei que se eu for leve e rápido, existe a possibilidade de eu torcer o pé, cair, quebrar a perna, e eu vou estar sozinho no meio da montanha sem recursos. Você assume essa possibilidade, tá? Então, não tem um certo ou errado, as pessoas não deveriam fazer isso, elas não deveriam ir para a montanha sozinhas, elas não. Eu acho que não, mas a partir do momento que você vai para a montanha sozinho, então ou você fez um planejamento, você avisou alguém, você sabe que se eu não entrar em contato até tal hora, a pessoa vai me procurar, eu vou me ater ao roteiro que eu fiz, porque se acontecer um acidente comigo, alguém vai me achar. De novo, diferente de, putz, que dia lindo, acho que eu vou sair de casa. Bota um pedaço de pão e uma garrafa de água na mochila e sai andando por aí, se perde, tá? Não está preparado para passar a noite. Então, é tudo uma questão de você se organizar e fazer o planejamento adequado para aquilo que você pretende fazer. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? E existe, de novo, uma grande diferença entre fazer as coisas na louca, fazer as coisas porque é legal, e falar, não, eu fiz uma análise, eu tenho esse planejamento para essas possibilidades, mas eu assumo o risco disso acontecer e eu vou estar exposto e posso eventualmente morrer. Você tem que estar em paz com isso também. Perfeito. E Samantha, pela sua vivência aí que você teve, qual foi a situação mais grave que você vivenciou? Você que pode ter a mais grave, né? Então, eu falo para as pessoas que eu sou careta. Eu não gosto de perrengue, tá? Eu não quero... Uma coisa assim, chegar tarde, porque isso acontece, faz parte das atividades, imprevistos acontecem. Já cheguei tarde várias vezes, mas para mim isso não é perrengue, porque eu estava preparado, eu sabia da possibilidade disso acontecer, ninguém passou fome, ninguém passou frio, ninguém, né? Passar a noite na montanha de forma não preparada, isso é perrengue, né? Chegar tarde, não necessariamente. Então, assim, eu cheguei tarde várias vezes. Já mudei de plano várias vezes. Mas eu nunca aconteceu acidente comigo. Um amigo meu se machucou 2 anos atrás, mas ele escorregou no começo de uma escalada lá na Serra dos Órgãos, antes da proteção.
tinha um pedacinho da via molhada e ele acabou escorregando e escorregou até o chão e acabou se machucando quando ele bateu. Ele não caiu, né? Ele veio escorregando e se machucou. E foi a única situação, assim, como praticante que eu tive. E eu trabalho como guia também. Uma vez um menino teve uma reação alérgica e foi também a situação mais preocupante que eu já tive na vida. Mas eu acho que se as coisas acontecem, se acidentes acontecem, é claro, né, a gente faz atividades que envolvem risco. Então existe sempre a possibilidade das coisas acontecerem. Mas se você faz o seu trabalho, se prepara adequadamente e tudo mais, as coisas não deveriam acontecer. Né? Você não deveria ficar vendo eventos de forma recorrente, pessoas caindo, se machucando, quebrando coisas. Isso não deveria ser algo normal. Tá? E isso não é normal na minha vida. E eu escalo, eu vou de parapente, eu já velejei. Eu brinco que eu não pedalo, porque pedalar é perigoso, né? A chance de cair é grande, a chance de se machucar é grande, mas é mais uma brincadeira. Já escalei grandes montanhas e tal, e eu acho que é isso, a gente tem que saber colocar o ego no lugar, né? Então, você tem que saber dizer, pô, hoje eu não tô legal, acho que eu não deveria fazer isso, ou, né, eu vou escalar com os meus amigos, eu falo, cara, eu tô sem escalar há muito tempo, então eu vou escalar coisas mais tranquilas, sabe? Eu não vou tentar escalar uma via que eu quero almejar, que é um grau elevado, meses parado, porque vai dar errado. Tá? Então você tem que saber colocar seu ego no lugar e dizer, não, legal, hoje eu tô na pilha e tal, e cair faz parte do esporte, tá? Eu já tive várias quedas grandes escalando, não me machuquei por sorte, tenho a minha parcela de sorte, tá? Mas muitas pessoas se machucam por más decisões, sabe? Vai escalar uma coisa que está além da capacidade, entra na via errada e continua escalando, sabe? Não volta. Enfim, muitos acidentes acontecem por esse tipo de evento, né? E muitos acidentes acontecem por erro de procedimento, né? O que tem acontecido acidente com escalador que não coloca nó na ponta da corda é uma coisa maluca, né? E é um procedimento básico, é uma coisa que você deveria aprender no primeiro contato que você tem com a escalada, a primeira vez que você vai fazer um rapel, né? E acidentes continuam acontecendo. Então, esses são erros que, assim, para mim não deveriam acontecer. Tá? Perfeito. Posso mandar uma... Matheus, como a gente está de tempo? Aqui. Cara, nós temos aí entre 12 e 13 minutos aí. Tá. Dá tempo de mandar mais uma aqui, né? Até porque até eu fiquei curioso aqui agora com essa pergunta. A Aline perguntou com relação à lesão positiva na coluna. Qual seria a melhor opção de máquina improvisada? Isso que geralmente em área remota ela não irá ser totalmente rígida. Não tem uma resposta, Aline. Não tem uma resposta. Porque depende muito dos recursos que você tem, da quantidade de pessoas, que ambiente que você está. Então, assim, existem várias opções de construir maca. Nos nossos treinamentos longos, a gente constrói macas improvisadas, mas não é algo trivial, tá? Falar para as pessoas, joga uma lona e amarra e pronto, está resolvido, não é tão simples assim, tá? Fazer uma boa maca é algo que exige planejamento, dedicação. Prática, né? Prática, mais ou menos, assim. Não é algo que você vai fazer assim, né? Exige que nem nos nossos cursos a gente faz, mas você tem 10 pessoas com experiências muito diferentes, com uma abundância de materiais, pensando na mesma coisa durante 1 hora. E aí, na grande maioria dos nossos cursos, que a gente faz macas improvisadas, sai uma maca show de bola. Mas assim, de novo, você tem 10 pessoas pensando no mesmo problema na mesma hora. O que uma maca improvisada precisa ter? Ela precisa ser capaz de oferecer uma certa estrutura para proteger a coluna e evitar a movimentação da cabeça até o tronco. Tá? Então, não é numa live que eu vou te falar como é que você faz uma maca improvisada, sinto muito, tá? Porque exige mais que isso. E muitos métodos que as pessoas divulgam por aí, que nem, faz com bastão de caminhada tal, eu sou uma pessoa meio cética, tá? Eu acho que bastões de caminhada funcionam, sim, mas não vai ser com 2, porque os 2 batões não aguentam o peso de uma pessoa. Então você, talvez, com vários bastões,
configurando os bastões de uma maneira específica, tem corda, não tem corda, tem uma lona, uma barraca e tal. Então, combinar todos esses fatores é algo bastante complexo, não é algo trivial, tá? Então, é possível construir marcas improvisadas, sem dúvida nenhuma, mas não é algo simples. E, infelizmente, eu não vou te dar uma resposta numa live durante 5 minutos. Perfeito. Deu um break aqui na transmissão, mas acho que já voltou, não? Estão me ouvindo? Ouvindo. Maravilha. Por esse tempo que você já está envolvida, Samantha, você consegue apontar qual foi o maior fator de risco negligenciado? Se já começa no planejamento, algo desse tipo? Você está falando em relação a acidentes, eventos e tal? Isso. Guga, eu acho que assim, o ser humano ele é bastante complexo. Eu venho há pelo menos uns 15 anos tentando entender o que motiva as pessoas a fazerem certas escolhas ou a fazerem coisas de determinada maneira, né? Eu dava oficinas de técnicas de escalada de graça e as pessoas não participavam. Isso é uma coisa que sempre me intrigou, né? Por que você não vai querer adquirir conhecimento gratuitamente para garantir a sua segurança, né? Tem alguém te dizendo que, olha, se você souber isso, vai te ajudar a evitar problemas na montanha. E as pessoas não queriam fazer. Então, há muito tempo, a motivação das pessoas me intriga e porque elas fazem certas escolhas. Mas uma coisa que eu percebo muito é que o ser humano, ele é preguiçoso, né? Ele quer o caminho mais curto para chegar no objetivo que ele queira. Então, infelizmente, uma coisa que tem acontecido muito ao longo dos anos, especialmente com a facilidade da internet, que é uma coisa ótima, porque a internet facilita com que a gente tenha mais acesso ao conhecimento. Mas é um conhecimento que, infelizmente, ele é fragmentado. Então, quando eu comecei a escalar, não existia internet, né? Não existia essa bagagem existia internet, mas não nessa bagagem de conhecimento que a gente usa hoje. Então as pessoas tinham que buscar conhecimento com alguma outra pessoa, seja num clube, seja num instrutor, seja numa... né? Então você tinha que encontrar uma pessoa e ela meio que te mostrava o caminho das pedras. Ela ia tentar te transmitir aquele conhecimento que ela achava que era relevante, importante, necessário, junto com uma questão de cultura, né, de respeito da natureza e uma série de outros fatores. Com essa nossa vida conectada, né, mais informação acessível e tudo mais, as pessoas começaram a adquirir informações de forma pontual. Então, ela não tem mais uma formação completa. As pessoas têm uma formação fragmentada. Então, o que me interessa agora, eu quero fazer trilha, é pegar o Wikiloc, botar no meu celular e fazer a trilha. Talvez, se eu me interessar, eu tenho ouvido falar muito de SheetTube, então eu vou perguntar o que é SheetTube. Talvez eu tenha muito ouvido falar sobre Leave No Trace, então talvez eu vá me informar sobre Leave No Trace. Mas a pessoa não necessariamente adquire todo o conhecimento que ela precisa para estar segura na montanha, que é justamente essa questão do planejamento, de técnicas adequadas, de pensar nos problemas que podem acontecer, de pensar em um plano de emergência, né, em quem eu vou contatar, qual é a rota de fuga, tem uma saída alternativa, se acontecer um problema, onde a gente consegue ajuda, né? Então, eu acho que é um problema muito maior do que uma coisa pontual. Eu acho que tem um pouco, assim, uma questão de sociedade, tem um pouco do comportamento humano, tem um pouco de cultura, né? Aqui no Brasil a gente não tem cultura de prevenção, a gente não tem cultura de fazer curso, a gente não tem cultura de se preparar adequadamente, né? A gente tem meio a cultura do, eu vou encarar as coisas porque é legal, da aventura. Eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas também, né? De ser bacana, tem um pouco da questão das mídias sociais cada vez mais influente, de poder postar fotos bacanas em lugares legais, né? Então, são vários fatores que acabam contribuindo para que as pessoas hoje tenham menos preparo para fazer as atividades. E sempre vai existir a questão do ego, independentemente da experiência, da competência, né? A gente sempre está sujeito a ter
os nossos vieses, né? E todo mundo, eu inclusive, né? As pessoas mais experientes do mundo, todo mundo está sujeito a um dia tomar decisões ruins ou se achar, né? Falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? O legal é que a natureza às vezes dá uma surra na gente, né? De uma forma sutil, ela fala, não, você está enganado, e fica na sua aí que não era aquilo que você estava imaginando, né? Mas eu acho que é um trabalho difícil, né? Mesmo para quem tem experiência, ter a capacidade de ser humilde, de dizer não, sabe? Hoje não é o dia, hoje eu preciso, ou eu, né? Falei, fui fazer um curso de gerenciamento de risco. Eu achava que eu tinha uma ótima compreensão de gerenciamento de risco, né? E aprendi muito. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para entender que eu posso estar errado, tá? Para entender que eu não sou tão experiente quanto eu acho que eu sou. E eu acho que a única saída para isso é buscar conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então, assim, quanto mais conhecimento as pessoas buscarem, mais seguras elas vão estar. Então, é isso que eu procuro fazer na minha vida, né? Ter oportunidade de ter conhecimento de várias formas, nunca vai te fazer mal. Ter curiosidade, falar, não, vou aprender sobre navegação, vou aprender sobre planejamento, vou aprender sobre gerenciamento de risco, vou aprender novas técnicas, tá? Então, é isso que eu advogo muito para as pessoas. Conhecimento nunca é demais. E os primeiros socorros, não é propaganda, mas é verdade, é por isso que eu faço isso, né? Eu brinco que a minha história é uma história romântica. Eu não escolhi dar cursos, né? A vida escolheu, foi o caminho que aconteceu naturalmente. Hoje eu amo o que eu faço, tenho minhas falhas também, mas procuro melhorar, né? Mas não foi algo que eu escolhi, foi algo que eu faço porque eu acho que é importante. E eu gosto de falar sobre primeiro socorro. As pessoas têm uma ideia na cabeça de que primeiro socorros é colocar uma tala, primeiro socorros é colocar um band-aid, que é o que foi divulgado sempre, né? Então você vai fazer um curso de primeiro socorros, né? nos clubes, no CVM, o que é primeiro socorros? É como colocar uma tala na pessoa, como usar uma bandagem triangular, mas um bom curso de primeiros socorros vai te ensinar muito mais do que isso, né? A gente, pelo menos, ensina você a pensar, a se preparar, a poder tomar decisões, a ter pensamento crítico, né? E como evitar que problemas aconteçam em primeiro lugar. Perfeito. Matheus, o tempo aí está... Estamos gerenciando o risco. Risco de cair. De cair tudo aqui. Nós vamos precisar encerrar, Guga. Eu só queria deixar duas sugestões aqui para a Samanta da galera, aí eu te devolvo aí para você fazer os encerramentos. Uma é você escrever um livro aí, tá, Samanta? Eu acho que essa aí a galera já deve estar te pedindo isso há algum tempo, com certeza. Né? E a outra, de Oliveira, pedindo para falar em gerenciamento de risco em ambiente outdoor nos 10 anos de WMA no Brasil. É uma sugestão aí para ti também. Ambiente outdoor. Aí, para Samanta, tá? Então, assim, eu não entendi bem o que o Anderson quis dizer, mas o que eu tô preparando com alguns parceiros meus é roteiros exclusivos para lugares, né? Porque muitos parceiros meus são donos de agência e tudo mais, então a gente fazer roteiros exclusivos de atividades diversas, e aí durante essas atividades a gente fazer simulados, cenários de pessoas que estão passando mal. Tá? Então, uma brincadeira com treinamento e oportunidade para as pessoas conhecerem lugares diferentes por todo o Brasil. Muito Maravilha. Bom, para encerrar, então, queria agradecer, Samanta, a sua participação, viu? Seu tempo aí. E vamos torcer para que a gente consiga ter uma turminha do céu aí formando com você. Vamos lá, obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pelo papo, foi bem legal. E vamos torcer para que todos nós possamos melhorar, né, ao longo dos próximos anos. Isso aí. Obrigado aí, Matheus, pela participação. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live. Essa foi a primeira no Instagram. Vamos ver se as demais a gente fica alternando entre YouTube e Instagram. Mais uma vez, obrigado pela participação. E juízo nas suas, juízo nas suas atividades aí na natureza, na escalada, no montanhismo, enfim, tendo consciência dos riscos aí, né? Legal, pessoal. Bom fim de semana e boas aventuras para todo mundo. Valeu, galera. Valeu.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.